into peacemakers. Brazilian General Carlos Santos Cruz. For the first time in the history of the United Nations, international troops are allowed to take the initiative and use force against rebel groups to defeat and disarm them. They've been sent here to the Democratic Republic of Congo. We have a mandate to neutralize armed groups. And then, when we finish one, immediately we move ahead to continue our obligation. General Santos Cruz wants the armed groups hiding in the forests and mountains to understand his mission. We are going to protect the civilians, eliminate and neutralize the threats. We go to the threat. We are not going to wait for the threat to come here against the civilian. But can he bring peace to a nation scarred by years of fighting and war? We need to promote the human rights even by force. That's our role here, to bring peace even by force if needed. He doesn't underestimate the task ahead. He knows the stakes are high. One mistake in one shot kill or injure the wrong person, and that's the risk. The success to this disaster, you have a very thin line. All over Eastern Democratic Republic of Congo, soldiers are preparing for the day ahead. The Congolese National Army, known as the FARDC. The newly deployed United Nations Force Intervention Brigade, the FIB. And General Carlos Santos Cruz, a 62-year-old commando from Brazil. He's the current force commander for the United Nations mission in Congo, MONUSCO, in charge of over 20,000 troops from 50 different nations. He's a really tough man. That's great. I'm lucky he's double of my age. Eastern Congo has been engulfed in violence for nearly 2 decades, and the civilian population has borne the brunt of it. It's estimated that nearly 6 million people have died, and many hundreds of thousands have been wounded or raped. In March last year, the UN Security Council, after years of ineffective peacekeeping operations, decided to give UN forces in Congo a mandate to go on the offensive. As the man put in charge, General Santos Cruz was handed his toughest ever assignment. The dimension of the human catastrophe we have here, the level of violence, we have millions of civilians dead in consequence of the conflict in the last years, more than all the conflicts in the world. Our challenge is to bring peace and to protect this population from the daily violence we have here. Military operations are now in progress all over Eastern Congo to take on and defeat the many armed groups. They've had some successes and they've had some setbacks, but it's an enormous change to a mission that's had much criticism in the past for its inaction. Realmente, até me emociono com isso. Sinceramente, o brasileiro tem que ser estudado por alienígena. Ele adora um frisson, uma mentira inventada, uma loucura. Ele gosta de favorecer pessoas que falam besteiras, pessoas que ficam aí se achando o dono da verdade, mas tudo bem. E a gente está acostumado com isso, e como o próprio general falou, né, como o próprio general diz, e eu já corri com ele, como fez aquele menino ali, eu já corri com ele, já, entendeu? Então, eu sei muito bem como ele pensa. Então, no caso dele,
Eu tenho certeza de que ele está quieto, está na dele, porque ele é daquele jeito ali, ele não vai falar nada, né? Mas eu queria mostrar as coisas para vocês aqui. Mas rapidinho, já vou colocar aqui, porque eu não tenho muito tempo que eu tenho que ir trabalhar. Mas vamos lá. Eu queria colocar um vídeo só para vocês dar uma lidinha e para vocês refletir sobre o que estão falando hoje do Ginaldo Santos Cruz na internet. Então, um segundo. Tá no jeito. Sinceramente, eu podia passar o dia inteiro aqui fazendo isso, mas eu não tenho que trabalhar. Então, é o seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte: estão acusando uma pessoa de ilibada conduta que eu conheço há muito tempo, de coisas que ele realmente, infelizmente, eu tenho quase absoluta certeza que ele não fez. Tá? Ou felizmente, né? Mas vamos lá. E aí é o seguinte: amanhã depois, vai ter gente arrependida, assim como teve o caso com o general Vilas-Boas, arrependidos, vendo que essas pessoas se dedicaram para eles piamente e ganharam o que de volta. Ganharam o que em troca, né? Ganharam a insatisfação, a ignorância,
a acusação, que é a pior coisa que tem. Para o militar, a coisa mais importante dele é a honra dele. Mais importante que o dinheiro, mais importante que qualquer coisa para o militar é colocar a cabeça no travesseiro dele e poder dormir tranquilo. E esse senhor, o excelentíssimo senhor general Santos Cruz, ministro de Estado, ele tem a sua consciência limpa. Ele não deve nada para ninguém. Uma pessoa ilibada, uma pessoa de fino trato, uma pessoa realmente disciplinada, é só observar as imagens, mas é uma pessoa de fino trato, uma pessoa educada, uma pessoa que fala palavras de nível, uma pessoa que tem conhecimento de causa, uma pessoa testada nos piores campos de batalha do mundo. Não mexe com ícones do Brasil, não. Ícones do Brasil. General Heleno, General Vilas Boas, General Santos Cruz, esses caras são ícones. Vocês, olha, eu quero contar nos dedos da minha mão quantos existem como eles. Assim como o Major Vitor Hugo da minha turma, que está lá no Congresso Nacional, assim como o próprio Jair Messias Bolsonaro. Não tem, cara. O que é liderança é liderança. Não adianta ficar aí tocando. Não adianta querer macular a imagem de uma pessoa dessa, não. Sabe por quê? Ele tem conduta, ele tem contexto. Contexto. Sabe o que é contexto? Contexto, a pessoa não muda só porque ela foi... ficou chateadinha. Não, não, não. Ele não muda, não. Ele é a mesma pessoa. E ele também defende as outras pessoas. Então, o que aconteceu aí foi que ele foi defender uma outra pessoa e aí ele virou alvo. E aí começou a se criar factóides. Portanto, eu continuo falando, eu, Tenente Coronel Birajara, continuo falando, eu confio piamente no General Santos Cruz, no General Heleno, no Jair Messias Bolsonaro, no General Mourão, sabe? Em todos eles eu confio, sabe por quê? Porque eles querem o bem desse país. Eles não querem o bem próprio deles. Porque se eles quiserem o bem próprio deles, eles não estavam lá. Eles não iam lá descer pro play para jogar. Agora, não pode falar. Pode falar, mas fala com jeito e fala a verdade. Não mente. Entendeu? Vê que esse negócio que não pode falar não, que isso é balela, isso é conversa. Tá? Pode falar assim, mas fala a verdade, com provas, bota pra dentro, fala a verdade, entendeu? E prova, tá? E não ficar aí criando factóide na internet que eu sei que isso aí é que nem rastilho de pólvora. E essa que é a verdade. A verdade é essa. Criar frição para aparecer. Para ficar fazendo bonito e jogando pra galera. E isso, meu irmão, como teve outro que já tá na cadeia, um dia pode chegar em você também. Sabe por quê? Porque a verdade vos libertará. E a mentira vai prender você. De uma maneira ou de outra, como a gente aprendeu quando era criança, mentira tem perna curta. Vamos ver quem tá certo no final. Eu costumo apostar naquilo que dá certo. Eu não costumo apostar no que dá errado. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu tô nessa guerra há muito tempo para me enganar. Tá certo? Bom dia a todos.